Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida. Pastor Francis, tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Aguinaldo? Graças a Deus. Queridos, nós queremos falar sobre um batismo. Nossa igreja terá um batismo agora nas águas. E eu queria falar um pouco para você que ainda não foi batizado nas águas. Eu costumo dizer que sobre Jesus, todo mundo acha Jesus uma pessoa boa, um cara legal. Alguns falam que é um espírito evoluído, mas não é nada disso. Jesus é Deus. Perfeitamente, pastor Aguinaldo. E é o único caminho, né, pastor Francis? É o único. Quando diz único, não há outro. Pois é, então, mas ele disse uma coisa, pastor, que ele disse assim, olha, quem crer e for batizado será salvo. Em outras palavras, ele disse o seguinte, que se a pessoa não crer ou não for batizado, não será salvo. Sim, aí é questão de crer, né, pastor Aguinaldo? Crer, crer e descer as águas, não é? Perfeitamente. Porque quem crer vai descer as águas, porque essa crença dela leva ela a obedecer o que está escrito. Verdade. E às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas século XXI precisa descer as águas? Então, relembrando um pouquinho, né? Quando Jesus chega perto de João Batista, João começa a dizer para Jesus, ei Jesus, o Senhor vem a mim? Que é isso? Eu é que tenho que ser batizado por ti. E Jesus fala uma palavra para João muito forte. Jesus fala, João, convém cumprir a justiça de Deus. Olha, isso é tão profundo, significa que a justiça de Deus ordena que as pessoas sejam batizados. Quem mandou João batizar nas águas foi Deus. Então, nem Jesus desobedeceu a ordem de descer as águas. E se Jesus foi batizado nas águas sendo Deus, quem que não precisa, pastor Francis? Com certeza. O que a gente pode entender quando a palavra diz ser imitadores de Cristo? Então, se o próprio Cristo ele deixou esse exemplo, é o primeiro passo que uma pessoa deve tomar. Por exemplo, receber a Cristo como seu Salvador. Depois ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Então, automaticamente, a partir do momento que eu quero essa salvação dada por Cristo, eu vou fazer o que Ele está me pedindo. Porque aquilo é muito importante na minha vida e praticamente é um dos primeiros passos que a pessoa toma quando recebe a Cristo. E por que, pastor, o batismo de criança não é válido? Porque ele disse, quem crê, o que uma criança, como que ela pode decidir alguma coisa se ela ainda é uma criança inocente? Não sabe o que é certo, o que é errado ainda, não tem um discernimento. Exatamente, quando Jesus disse, aquele que crê, a própria pessoa tem que tomar essa decisão. Não importa quem ela seja, mas a partir do momento que ela crê em Jesus, vai haver uma mudança na vida dela, porque todo o seu passado será apagado nessas águas. E ali se inicia uma nova vida em Cristo. E o pastor, ser batizado implica em comprar uma briga com o mundo. Uma briga com a família é você publicamente declarar que aceita receber Jesus e descer as águas. E Jesus foi batizado com 30 anos, que é a fase adulta. Perfeitamente. Então, hoje, qual é a idade para ser batizado? No mínimo, a idade em que a pessoa sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então hoje, as pessoas hoje envelhecem muito cedo, né, pastor? A maturidade chega muito cedo. Exatamente, pastor Aguinaldo. O senhor veja que hoje tem crianças que já nascem mexendo em celular, só acha que ela não vai ter um entendimento para poder, novo ainda, né, ter esse conhecimento. E crianças, às vezes com 11 anos já são mães, né? 12 anos já estão presos, né? É verdade, pastor Aguinaldo. Então a maturidade chegou muito cedo. Então a partir da hora que uma pessoa entende o que é certo e o que é errado, ela já pode ser batizada. Quando é criança, nós fazemos igual Jesus foi feito com Jesus.
nós consagramos, apresentamos a Deus. E aí Deus é o tutor da criança. Até quando a criança já tem entendimento do que é certo e do que é errado. E aí ela tem que descer as águas se ela quiser entrar no céu, né, pastor? Com certeza, são decisões importantes que a pessoa ela deve tomar. A criança não se batiza. A criança ela é apresentada. E quando ela tiver consciência de quem é Jesus e o que Jesus fez por ela, independente da idade, desde que haja esse conhecimento, ela pode tomar decisões em sua vida. E o batismo significa imersão, né, pastor? Perfeitamente, pastor Aguinaldo. Então, a imersão é você pegar a pessoa e colocar ela inteirinha dentro da água. A Bíblia diz que ali morre a velha criatura. Perfeitamente, com todos os seus pecados. E ali nasce uma nova criatura, a própria Bíblia diz, para viver em verdadeira justiça e santidade, um novo ser. Agora, imagine você não entrar no céu porque você não foi batizado. Exatamente, pastor Aguinaldo. Perder a salvação por teimosia. Exatamente. Ou por rebeldia, né, pastor? Exatamente. Uma coisa é a pessoa se negar, outra é ela não ter a oportunidade. Oportunidade você tem agora. Perfeitamente. Nós teremos batismo na igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você está convidado para descer as águas. Se crê, você pode. É um direito. Lá em Atos dos Apóstolos, que é a igreja, né, o modelo da igreja correta, que Cristo desceu, se você for em Atos capítulo 8, você vai ver um eunuco sendo batizado por Filipe. Se você for em Atos 10, você vai ver, olha que coisa interessante, pastor Francis. Cornélio era um comandante romano, um centurião. E ele, olha que coisa, ele tem uma visão de um anjo, ele chama Pedro. Pedro começa a pregar o evangelho para toda a família de romanos de Cornélio. Pastor, e o Espírito Santo batiza eles com fogo. Glória a Deus, pastor Aguinaldo. Humanamente, se eles já foram batizados com o Espírito Santo, eles precisavam descer as águas? Precisavam pela palavra, né? Humanamente, você pensa, não precisa, já foi batizado com o Espírito Santo. Mas Pedro cumpriu a justiça de Deus. Não, vocês foram batizados com o Espírito Santo, inverteu o processo, mas vão ter que descer as águas. Perfeitamente, está escrito. Toda a família. E lá em Atos ainda você vê a história de uma mulher vendedora de púrpura, Lídia, aonde ela tinha liderança na época, e Paulo a encontra, começa a pregar a ela, e ela chama Paulo para ir para casa, e Lídia foi batizada com toda a família. Olha que coisa linda, né? Quantas pessoas que não tomam essa mesma decisão, né, pastor Aguinaldo? Então o batismo, pastor, é para homens, mulheres, e é tão gostoso quando você batiza uma pessoa de idade. É lindo, né? É muito lindo. Eu já tive a oportunidade de presenciar isso. A pessoa, em idade avançada, está sonhando por esse dia. E ela não deixou passar essa oportunidade. É verdade. Então, se você também tem dúvidas sobre o batismo, pode entrar em contato conosco. Mas, se eu fosse você, se você crê em Jesus, eu não dormiria sem falar com o pastor. Com certeza. É tão importante, pastor Aguinaldo, que o senhor mencionou sobre aquele batismo do eunuco. Veja que quando Deus queria realizar essa obra na vida dele, Deus manda Filipe para um lugar isolado. Às vezes a gente fala, o que eu vou fazer lá se não tem ninguém? Mas lá estava o eunuco. E quando Filipe cumpre esse mandamento na vida desse eunuco, simplesmente ele é arrebatado, levado para um outro local, mas a palavra se cumpriu. Olha a importância do batismo. Olha o amor de Deus, pastor. Perfeitamente. Se pegar Filipe, mandar ir para uma estrada para batizar um homem, o que é que Deus não faz para você descer as águas do batismo? Deus está falando com você. Exatamente, você deve estar sentindo no seu coração nesse momento esse desejo bater na porta. Pastor, o que impede essa pessoa de descer as águas do batismo, pastor? Basta ter as águas, né, pastor? Como falou como Felipe falou. Água tem, né? Tem. Na Igreja Luz e Vida tem água. Tem água lá, pastor Aguinaldo, só basta batismo. A oportunidade dessa pessoa. E vamos ter batismo. Então, se você quer obedecer à ordem de Cristo, quem crer e for batizado, será salvo. Não deixe, não perca a sua salvação por teimosia. Venha falar conosco, se você crer. Pastor, tem pessoas que falam assim,
eu não vou descer as águas porque eu ainda tenho pecado. Quem que não tem, pastor? Quem não tem? Jesus falou, aquele que disser que não tem pecado, acabou de pecar. É porque tem pecado que precisa descer as águas. Exatamente. Precisa morrer a velha criatura. Para você ser uma pessoa mais forte. Jesus ele fala para Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino. E veja que interessante, pastor, a Bíblia diz claramente que todos nós nascemos da vontade dos nossos pais, sexualmente. Eles tiveram vontade e nós nascemos. Mas aquele que nasce da água e do Espírito, não nasce pela vontade do sexo ou do varão. Nasce pela vontade de Deus. Isso é muito Glória forte, hein, pastor Aguinaldo? Isso é maravilhoso. Olha aí, não deixa essa oportunidade passar. Às vezes a pessoa ela fica com medo, dúvidas, fica pensando. E quando a pessoa já foi batizada, ela pergunta, pastor, posso ser batizado de novo? É verdade. Não pode. É uma vez só. Aproveite. Deus está te chamando. Amém? Amém. Se você quiser entrar em contato conosco, baixe nosso app, Luz e Vida Pirassununga. Lá você tem o meu zap do pastor Francis, pastor Geraldo, pastor Eliseu, a Mediane, a liderança. Lá você vai nos encontrar. E ajude a sua família a baixar também. Você estará abençoando sua família. Amém. Deus abençoe. Não deixe essa oportunidade passar. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe.